Como fazer para tirar nota máxima na videoaula que nem eu fiz, que eu tirei 40 nas duas provas? O que você precisa fazer primeiro de tudo é ler o edital, ler o que ele está pedindo para você colocar na videoaula. Quando eu fiz a videoaula, estava bem especificado, né, qual era a habilidade, qual era o tema, a duração do vídeo, etc. É isso que você tem que ler primeiro. Primeira coisa, leia o edital. Agora, eu posso dar algumas dicas de como você faz para esse vídeo ficar de uma maneira, digamos assim, decente, para você ter alguma avaliação positiva ali. Lembrando que essa avaliação, infelizmente, ela é muito subjetiva. Então, teve gente que reclamou da altura da voz da pessoa, de como a pessoa se apresentava, mas de maneira geral, eu diria que você tem que falar alto, certo? Você ter certeza que as pessoas estão te ouvindo. Você precisa, é mais fácil, né, usar slides passando no fundo aqui, certo? Que sejam visíveis. E você deve articular as suas ideias de uma maneira que tenha conexão. Como que você resume isso tudo? É como se você estivesse dando uma aula. Então você finge que está dando uma aula, finge que você tem alunos ali prestando atenção, que você está expondo material para eles. Então, se eu achar o vídeo que eu fiz, eu até posso colocar aqui, mas vai ser difícil, né? Porque depois que você envia, você não tem como recuperar mais. Mas você tem que editar. Você pode usar o CapCut, você pode usar vários aplicativos de edição para você colocar uma apresentação de slides no fundo e a sua cara, certo? O seu rosto num canto, certo? Ou numa metade da tela, né? Essa metade aqui é a sua cara, essa metade da tela os slides. Depende do que está escrito no edital, né? Quando eu vi lá, ele dizia: você precisa aparecer o tempo todo na tela. Você não pode, sua cara não pode sumir nunca. Mas não dizia se tinha que aparecer o corpo todo. Então eu coloquei, né, essa parte aqui do corpo e eu ia falando aqui embaixo e depois os slides passando com a aula. A aula, pessoal, ela não precisa ser uma aula super genial. Você tem que fazer o seguinte, tem que pegar uma habilidade, então vamos supor, o que eu peguei acho que foi a Revolução Francesa, e tinha lá explicar a sociedade da Revolução Francesa, né, o contexto histórico, e depois eu tinha que fazer um trabalho que trouxesse os alunos para participar. Então você não vai chegar e vai falar assim, então nessa minha aula, no final, nós vamos assistir o filme tal, e os alunos então vão criar uma peça de teatro baseada nesse filme. Não é isso. Você tem que falar como se os alunos estivessem na sua frente. Então, pessoal, o que a gente vai fazer na próxima aula? Nós vamos assistir um filme, que é o filme tal, e assistindo partes daquele filme, porque não dá para assistir o filme inteiro, eu vou selecionar essas partes para vocês, e nós vamos reencenar, né, esse filme. Por quê? Porque essa reencenação vai ajudar a gente a compreender determinados conceitos da Revolução Francesa, como a luta de classes, como o espírito revolucionário, a repressão da monarquia, enfim. Então você tem que comunicar para a câmera como se você estivesse dando uma aula. Não é você falar para o avaliador. Você não está falando para o avaliador, você está falando para a turma já. Então você tem que ir com essa cabeça. Então, seus slides é como se você estivesse dando aula. Então você coloca lá, por exemplo, primeiro slide, a habilidade tal, conteúdo tal, certo? Tudo certinho, tudo que o Estado está pedindo para você quando você vai dar aula de verdade, não é? Ele não pede lá, coloca a habilidade, coloca o conteúdo, coloca o objetivo da aula, tudo isso você vai colocar lá. Você vai colocar, e a maioria dessas coisas já estão prontas na internet. Então você vai pegar esses conceitos, vai colocar, vai se apresentar, finge que é uma primeira aula sua, se apresenta para a turma. Você pode chegar, por exemplo, e dizer assim, olha pessoal, eu sou o professor João, tudo bem? Né, vamos estudar história, só que hoje eu vou pedir para vocês fazerem uma roda, em vez de ficar todos enfileirados. Então, olha como que você está interpretando ali no vídeo um personagem que está dando aula. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar todas aquelas metodologias e práticas, tipo Lemov,
ou que eles cobraram no edital, ou que se você já é professor, você já sabe o que eles cobram, e você aplica nesse seu vídeo. O vídeo tem que ter 5, quando eu fiz tinha que ter 7 minutos. Então, é muito simples, galera, é muito simples. Então, essa é a minha primeira dica. Leia o edital, dê a aula como se você estivesse realmente dando uma aula para uma turma, né? Lembrando, você tem que escolher, quando eu fiz, eu tive que escolher uma turma, então você usa uma linguagem própria para aquela turma, certo? Lembre-se de, você não pode nem falar baixo, nem também sair gritando, né? Não use palavrão, não fale de forma coloquial, fale olhando, né, para a câmera aqui em cima. Eu sei que a gente tem o hábito de olhar para baixo assim, mas o certo é ficar olhando para a câmera. Você pode, né, interpretar um pouco, tipo, fulaninho, você fez uma pergunta que é muito importante, como é que a gente pode... Você tem que dar a entender que é uma aula. Então, você pode pensar em como aplicar aquilo que eles estão te pedindo nessa sua interpretação de uma sala de aula. Aí isso você tem que se preocupar em fazer, entender primeiro. E você tem 7 minutos. Então, não tem que ser uma aula excepcional, não tem que ser uma aula mega sinistrona. Você só tem que fazer o que está pedido no edital, interpretar como se você estivesse dando uma aula de verdade e colocar os slides e a sua cara aqui num canto, e esses slides vão passando e você vai explicando, dando uma aula, certo? Então, algumas dicas, né? Como eu faço para dar uma boa aula? De maneira geral, você não vai ler os slides, tá bom? Os slides têm que ter pouco conteúdo e muita imagem. Então, vamos supor, você não vai colocar um textão, você vai colocar, vamos supor que fosse a Revolução Francesa, você vai colocar lá aquela pirâmide com os 3 estados e vai começar a falar, você vai falar sobre o que são os 3 estados. Aí passa o slide e você coloca lá, estado 1, tal coisa, estado 2, tal coisa, estado 3, tal coisa, certo? Você explica isso, né? Você fala que você vai dar tempo para eles copiarem no caderno depois, certo? Que agora é momento de prestar atenção na sua explicação. Então, olha como você mesmo vai dando uma ideia do que seria a sua aula. Só que a sua aula, que você está fazendo aqui no vídeo, tem tudo aquilo que eles estão pedindo, né? Então, são slides que tem o conteúdo, tem a habilidade, tem um começo, meio e um fim, tem propostas práticas, tem teoria, óbvio, tem imagem, tem escrita, tem o mão na massa, que eles chamam aqui, né? Então, no final, você coloca o mão na massa, você faz uma conclusão. Depois eu posso dar mais detalhes sobre isso. Mas o primeiro é isso, né? Essa visão geral que você precisa ter antes de preparar a videoaula, tá bom? Então, um grande abraço para vocês. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar.